que já está um número bom para a gente começar aqui a apresentação. Então, é com um grande prazer que a gente inicia nosso quarto módulo do projeto da série. Hoje a gente tem o tema smartphone, aplicativos e tarefas matemáticas, algumas experiências no ensino de geometria, e o módulo vai ser ministrado pelo professor doutorando Marcos Paulo Henrique. O professor ele é licenciado em matemática, é especialista em educação matemática pela Universidade Geraldo de Biase. Ele possui especialização em novas tecnologias do ensino de matemática, pelo Laboratório de Novas Tecnologias do Ensino. Ele é mestre em Educação em Ciências e Matemática e é doutorando de Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é membro da diretoria do Grupo de Estudos, Pesquisa e Educação Matemática e do Grupo de Estudos e Pesquisa das Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação Matemática. Atualmente é professor docente, primeiro da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e é professor da rede M1, no Colégio Márcio Soares. Então, com base na nossa última avaliação feita por vocês, que fazem o nosso projeto ser viável, a gente fez algumas adaptações necessárias para otimizar o modelo do projeto. Então, a escolha sobre ligar as câmeras ou não vai ser bem informativo, como da última vez. Vocês podem ficar à vontade, a gente pede só para vocês desligarem o áudio. A gente vai ter o segundo momento como de costume para interações ou dúvidas. Então, caso surgir alguma durante a atividade, é só mandar no chat, que quando for o momento adequado a gente vai passar a palavra. O link para a ficha de presença vai ser disponibilizado após o término da apresentação e a certificação vai ser providenciada em alguns dias. No mais, é só isso mesmo. Muito obrigado a todos pela presença e os que vão entrar posteriormente. Eu deixo a palavra com o professor Marcos Paulo Henrique. Muito obrigado. Professor, acho que você está com o áudio desligado. Ainda não está dando para ouvir, não, professor. Deixa eu tirar aqui. Agora deu. Agora deu para ouvir. Eita, agora cortou de novo. Sem resposta desse chat. Vou falar sem fone. Tá me ouvindo agora, Felipe? Sim, agora tá perfeito, dá para ouvir perfeitamente. Todos estão me ouvindo bem? Normalmente eu gosto de usar o fone, mas sendo assim, eu tenho que... o pessoal está avisando aqui. Que bom. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer esse convite, o pessoal do PET Matemática Contal, né, que entraram em contato comigo. E de algumas conversas que eu tive com o Felipe, eu preparei essa apresentação, mas como bate-papo, falar um pouquinho da minha experiência com os aplicativos, com o smartphone, ensino de geometria,
Algumas coisas que eu tenho desenvolvido desde 2015, quando eu iniciei o mestrado e continuo agora no doutorado, e falar um pouco dessa minha experiência de prática de sala de aula usando essas tecnologias. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, eu coloquei o título, né, Smartphone, aplicativos e tarefas matemáticas, algumas experiências de ensino de geometria, isso que eu estava falando com vocês. Vou falar um pouco da minha prática de sala de aula. Eu trouxe alguns fragmentos de pesquisa para poder mostrar para vocês tarefas que eu propus, atividades que eu realizei com os meus alunos, todos alunos de escola pública, e comentar um pouquinho como que foi se dando esse processo. Para iniciar, vou falar de algumas características do smartphone como possibilidades para contribuição para a realização de atividades em sala de aula. Eu elenquei 4 características principais aí que eu considero que são importantes quando esse dispositivo entra em sala de aula, como uma proposta de situações pedagógicas. Devido à mobilidade, pode ser incorporado mais facilmente às práticas de sala de aula. Uma atividade pode se iniciar antes da aula e ser concluída em sala de aula, mas ela pode também ser concluída após o encontro em sala de aula, justamente por essa mobilidade. O aluno ele vai usar o seu próprio dispositivo. Pode estimular a curiosidade, a motivação na realização das atividades. Isso, dependendo do tipo de tarefa e ambiente escolhido, né, a tarefa que você vai propor, isso pode oportunizar os estudantes a elaboração de suas ideias, a argumentação. É um repositório dos mais variados aplicativos para o ensino de matemática. Eu trouxe alguns para comentar aqui com vocês. E pode ser utilizado pelo próprio dono, o que dispensa ao laboratório de informática e não precisa de conexão com a internet. Eu marquei essa parte aí de não precisa de conexão com a internet, porque, dadas as dificuldades que a gente enfrenta na escola pública de acesso à internet, a gente tem pensado como que a gente leva isso para uma escola pública, para a sala de aula, normalmente a gente depende, às vezes, da internet do aluno. De que forma a gente consegue driblar esse desafio, tá? E aí, para iniciar aqui, eu pensei nessa metáfora do acendendo o display, que é aquele primeiro toque que a gente dá ou do lado do smartphone, naquele botãozinho de volume, ou de ligar e desligar, ou aquele toque na tela, onde você o primeiro passo que você dá quando você vai usar o smartphone. Esse primeiro passo, ele se dá por meio de algumas questões a se considerar na abordagem de um conteúdo matemático em sala de aula, com aplicativos. É aí que eu estou chamando de conteúdo de uma forma ampla, tá? Relações, propriedades, teoremas. E aí essas questões, eu linkei algumas questões para ir comentando ao longo da apresentação aqui com vocês. É preciso comprar os aplicativos? São algumas questões recorrentes. A escola precisa disponibilizar o acesso à internet para os alunos? Eu até comentei um pouquinho sobre isso já, né? De que forma a gente vai driblar essa dificuldade. Que conhecimentos técnicos e didáticos pedagógicos são necessários? Quais elementos devem compor a tarefa a fim de possibilitar a construção conceitual? Aí, uma outra metáfora que eu trago aqui é o ligando o Bluetooth. Quando a gente vai compartilhar um arquivo sem o uso da internet, a gente normalmente o faz por meio do Bluetooth. E aí, ligar o Bluetooth significa compartilhar algumas ideias que eu tenho feito na minha prática, que são, no caso, a escolha do aplicativo, né? Dependendo do conteúdo que você vai trabalhar, você vai fazer a escolha do aplicativo e vai conhecer as suas funções básicas. A segunda é pensar no tipo de tarefa, né? O que você quer, o que você pretende na abordagem de um determinado conteúdo a partir do uso do smartphone? Onde você quer que seu aluno chegue? E a terceira aqui é um compilado de algumas situações que são importantes
de se comentar, que é o compartilhamento, já que eu falei que a gente está driblando a dificuldade da falta da internet, né? Muitas das vezes nas escolas públicas, a apresentação do aplicativo, ambientação e organização da turma. Aí, alguns aplicativos. Eu selecionei esses aplicativos porque são aplicativos que alguns eu já usei e eu usei, ou os colegas do grupo de pesquisa têm utilizado nas suas pesquisas, nas práticas, na sala de aula. O primeiro aqui, eu separei o GeoGebra versão calculadora gráfica, que ele é um pouquinho mais completo, se aproxima bastante daquela versão clássica para desktop. Tem o GeoGebra Geometria, que ele é um pouquinho mais limitado em relação ao a quantidade de ferramentas disponíveis, ele é mais voltado para as construções geométricas. Tem o Sketchometry, que eu já utilizei, outros colegas de grupo, como Alexandre e Carol, utilizaram. O Sketchometry tem uma lógica diferente, porque enquanto o GeoGebra ele oferece as ferramentas para as construções, o Sketchometry ele trabalha com toques específicos na tela para formar determinados objetos geométricos. Ele é voltado exclusivamente para geometria, para trabalhar geometria. E tem o FreeGel, que também é para geometria, mas ele pode ser trabalhado com álgebra, estatística. E ele tem uma particularidade em relação aos outros, que ele é multitoque, você consegue mover objetos distintos na tela do smartphone ou tablet, e ele é exclusivo para Android. E aí, quando eu falo de tarefas, aqui eu vou só fazer um breve comentário, lá na frente eu vou mostrar um pouquinho mais, eu penso em dois tipos de tarefas. Eu chamo de tarefa de referência, quando você vai usar algo pronto, você localizou isso no livro texto ou na internet, vai usar exatamente da forma como está ali, ou uma confecção que você vai elaborar a tarefa para um tipo de conteúdo que você vai trabalhar, ou às vezes adaptar essa tarefa de algo que você encontrou na rede, ou até mesmo de uma apostila, livro. E essas tarefas, a forma como eu tenho trabalhado a elaboração dessas tarefas para a realização das atividades em sala de aula, ela se dá por meio de uma tarefa diagnóstica, na qual você vai explorar os conceitos que os estudantes já têm de determinadas palavras, conteúdos. Ela pode ser uma tarefa mais exploratória, onde você vai direcionar para um determinado conteúdo, vai dar um direcionamento, onde você pretende que ele chegue, e pode ser investigativa, e aí eu estou tomando como referência para uma atividade investigativa o João Pedro da Ponte, Joana Brocado e Hélio Oliveira, que são autores portugueses, né, que eles vão tratar dessa ideia de atividade investigativa. Na verdade, eu gosto de mesclar um pouquinho disso, a atividade é exploratória, mas ela tem alguns elementos ali que dá alguns indícios de um tipo de atividade investigativa, onde esse investigativo é tratado de uma forma no sentido em que os questionamentos são mais abertos. E aí, daqueles 3 itens que eu elenquei lá, um deles, muito importante, é pensar no compartilhamento de aplicativos. Como se dá o compartilhamento de aplicativos? Como que a gente tem feito isso no caso de não ter, o aluno não ter a internet disponível, ou a instituição não tem? Eu tenho trabalhado com esse aplicativo aqui, que é o MyAppShare. Ele é possível, por meio desse aplicativo, você compartilhar qualquer aplicativo disponível no seu dispositivo, até mesmo o próprio MyAppShare. Isso facilita muito, porque numa atividade onde você tem uma turma com 30 alunos, você compartilha com 3, 4 alunos, e dali ele vai multiplicando, compartilhando os aplicativos que você pretende usar em sala. Você compartilha inicialmente o MyAppShare e depois o GeoGebra, no caso, ou o Sketchometry com os alunos, e aí você pede alguns alunos para te ajudar nessa tarefa, e isso agiliza esse processo. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de como é o funcionamento desse aplicativo. Você tem outros, tá? Colegas de grupo têm usado outros aplicativos. Uma vez que você baixou o aplicativo, na hora que você vai usar, tocou no aplicativo, ele abre uma lista com todos os aplicativos que você tem disponível no seu dispositivo. E aí você vai selecionar esse aplicativo e vai dizer a forma como você pretende compartilhar. Eu selecionei essas duas,
que é o Bluetooth, que dispensa o uso da internet, mas no caso de você ter a possibilidade de usar isso, o teu uso da internet em sala de aula, você pode, inclusive, usar o WhatsApp como plataforma de ensino e disponibilizar isso por meio do WhatsApp. E aí, quando a gente fala de compartilhamento de aplicativos, aqui eu fiz um videozinho mostrando um pouquinho do que eu comentei na tela anterior. Uma dificuldade que a gente sempre encontrou é que, inicialmente, você só conseguia compartilhar de sistemas, de um sistema operacional para o mesmo sistema operacional. Android, iOS, iOS. Porém, a gente identificou esse outro aplicativo aqui, que eu vou chamar de ShareIt, na qual você consegue compartilhar, fazer o compartilhamento de sistemas operacionais distintos. Android iOS, Android Windows. Isso ajuda porque, embora a predominância de smartphones em sala de aula seja Android, sempre tem algum outro aluno com o iOS, né? E aí você não pode deixar esse aluno fora das atividades. E aqui o que eu comentei, olha, do WhatsApp como plataforma de ensino, você pode compartilhar o que a gente chama de APK, né, do aplicativo, que é um tipo de arquivo destinado para o sistema operacional Android, para que o aluno localize isso no grupo. Você pode formar um grupo com os alunos e compartilhar o APK, pode compartilhar tarefas para ambientação, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre uma tarefa de ambientação, pode compartilhar instruções para algumas construções mais complexas, tarefas que podem iniciar no grupo e terminar em sala, ou não concluir em sala e concluir depois no grupo. E aí você tem outras possibilidades para o WhatsApp. E falando um pouquinho de ambientação, que é quando o aluno vai conhecer um pouquinho, né, do aplicativo, ele não tem que ser um especialista no aplicativo, e eles têm enorme facilidade para o uso desses aplicativos, mais do que a gente, às vezes. Então, eu penso numa tarefa que eu chamei de tarefa livre com informações, que ela tem informação, mas no sentido de formar, de oportunizar o aluno a aprender um pouquinho sobre determinadas ferramentas do aplicativo que você vai usar. Aí, no caso do GeoGebra, estou sempre focando mais no GeoGebra, porque é o que eu tenho utilizado nas minhas atividades, é o que eu tenho utilizado mais, na verdade, né? E aí, olha só, eu proponho uma atividade, digamos que você vai trabalhar triângulos. Então, você pode colocar uma atividade similar a essa. Pode pôr livremente o aplicativo para conhecer algumas ferramentas. Com a ferramenta triângulo selecionada, eu construo um triângulo, né, aqui não está falando o nome da ferramenta, modifique a construção, e aí você vai usar retas, segmentos de retas, você pode colocar isso nessa tarefa de ambientação, que não é uma tarefa na qual você já está explorando as relações, ele vai explorar as relações, os conteúdos, mas ele vai aprender sobre as ferramentas que estão disponíveis no aplicativo que ele vai precisar depois. E outro tipo de tarefa de ambientação, isso é a produção do Alexandre, um colega do grupo de pesquisa, que ele chamou de folha de ícones. Ele montou uma tabelinha com alguns ícones do GeoGebra, com as ferramentas do GeoGebra, e, no caso, ele estava trabalhando com isometrias no plano, ele selecionou algumas ferramentas, entregou para os alunos, e o GeoGebra ele tem uma particularidade que, quando você toca na ferramenta, ele aparece o nome. Então, ele deu essa tabelinha, os alunos completaram a tabela, ao passo que ele foi aprendendo sobre essa ferramenta, identificando o que cada ferramenta poderia fazer, depois isso virou um material de consulta. Então, cada atividade ele foi usando essas atividades, essa tabelinha, o aluno foi consultando para poder realizar as construções. E aí aqui eu até deixei a referência de um trabalho dele, que vocês podem localizar depois. E aí, só voltar aqui um pouquinho antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu estava falando de ambientação, e lá no início, quando eu falei que ia falar desses 3 tópicos, compartilhamento, ambientação, tipo de tarefa e tal, eu falei também da organização da turma. A gente tem optado por trabalhar em duplas ou trios, tá? Dependendo do tipo de tarefa. E uma coisa que é importante e legal de se pensar é o layout da sala.
como eu desenvolvi as atividades com turmas pequenas, consegui trabalhar juntando as carteiras, trabalhando em duplas mesmo. O Alexandre, por exemplo, e a Carol, eles trabalharam formando um U com as carteiras, porque isso facilitou na hora que o aluno fica, porque inicialmente o aluno vai ter muita dúvida, ele vai te chamar muito, é algo muito diferente. Boa parte deles não estão acostumados com esse tipo de atividade. Então, isso facilitou o deslocamento do professor na sala. No meu caso, eu já trabalhei com esse sistema também, fazendo um U com as carteiras, para poder ter esse deslocamento com maior facilidade, mas tenho observado que colocar as carteiras em lado a lado, as duplas, ou formar os grupinhos, também tem dado certo. Tá? E aí, quando eu falei inicialmente lá das tarefas, e falei de tarefa diagnóstica, essas tarefas elas têm se configurado como uma metodologia de ensino. No caso de uma tarefa diagnóstica, onde você vai valorizar o que o aluno sabe sobre determinada palavra, sobre um conteúdo. E aí, no caso de um trabalho com retas concorrentes, uma tarefa, aliás, são duas tarefas diagnósticas aqui. A primeira seria perguntar, a palavra concorrente, me lembra por que um desenho possível seria, e depois, em um segundo momento, perguntar para eles o que você entende por retas concorrentes. Tá? Isso pode ser uma atividade escrita, você pode colocar, perguntar isso ali. A ideia é ter esse registro, colher isso dos alunos, para usar depois, para fomentar a argumentação na hora que ele estiver manipulando o aplicativo. E no caso de essa lógica aí, de você fazer esse tipo de pergunta, questionar, iniciar uma atividade dessa maneira, isso rompe um pouco dessa lógica, teoria prática, né, na qual os livros didáticos apresentam normalmente, não só a geometria, mas boa parte dos conteúdos em que é pautado em uma teoria, um exercício modelo e uma lista de questões. Então, você iniciar o conteúdo trabalhando dessa forma, isso rompe um pouquinho dessa estrutura. E aí, no que diz respeito às construções, às tarefas voltadas para a identificação de relações a partir do manuseio, a manipulação dos aplicativos do smartphone, é importante pensar que tipo de ferramentas você vai disponibilizar, quais as dicas, e aqui percebam que coisas mais complexas, como, por exemplo, como a construção de ângulos, que ela tem, nesse momento aqui, quando eu construí essa tarefa, ela tinha uma especificidade que agora o GeoGebra já não tem mais, não tem uma questão de ordem de pontos para formar ângulos, então eu coloquei isso como uma dica para construção, eu fiz questionamentos, eu peguei uma parte da tarefa, tem questionamentos mais abertos, tem questionamentos um pouquinho mais direcionados, e eu tenho trabalhado, no caso de retas paralelas, que é um conteúdo que eu tenho abordado com os estudantes, sem direcionar o que ele vai ter que olhar ali, meio que deixando ele fazer as descobertas deles, né? Apontando, direcionando, mas sem dizer o que eles vão, o que eles têm que olhar, simplesmente dando a oportunidade deles descobrirem certas relações. Depois a gente vai lapidando, usando os registros lá que a gente chama de metáforas, né? Dos registros escritos da tarefa diagnóstica. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas experiências. Aqui eu tenho na foto da esquerda a Bárbara e o Gleison, isso foi em 2016, assim que lançaram o GeoGebra para smartphone. Aqui foi em 2018, o Eric e o Marcos Vinícius. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência, como eu usei essas tarefas com essas duas turmas aí. Uma pergunta recorrente que as pessoas sempre fazem mas esses conteúdos, de onde vocês que escolhem esses conteúdos? Não, conteúdo a gente sempre aborda o conteúdo que está dentro do currículo. No caso, aqui no estado do Rio de Janeiro, há uma proposta de currículo que a gente chama de currículo mínimo. Então, olha, eu trabalhei com eles, retas paralelas cortadas por uma transversal. É um conteúdo riquíssimo que você consegue explorar. Eu explorei, por exemplo, retas concorrentes, propriedades de triângulos, propriedades de quadriláteros,
conceitos como bissetriz, tudo a partir de algo que às vezes é muito pouco valorizado, porque retas paralelas, o foco nos livros didáticos que eu tenho observado é que o foco está mais em exercício voltado para a resolução de equações. E aqui a gente construiu uma rede de conteúdos riquíssimos, explorando tudo a partir de retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, naquela tarefa diagnóstico, olha, eu mapeei as respostas de alguns alunos, e aí cheguei à conclusão que a metáfora de concorrente para eles é que concorrente é uma disputa. Coloquei lá, concorrente me lembra, aí, no caso, a Bárbara respondeu que concorrente lembra barracas em concorrência. Por quê? Por preços. Um desenho possível seria, ela fez 2 barracas, vendendo limonadas, depois, uma segunda tarefa foi perguntar o que ela entendia por retas concorrentes. São retas que têm o objetivo de chegar ao mesmo ponto. E aí a mesma pergunta, a mesma tarefa para o Gleison. Concorrente me lembra empregos e negócios. Por quê? Porque elas trabalham trabalham na mesma área. Um desenho possível, ele fez 2 empresas, né? Empresa e negócio, e aí concorrente. Me lembra, não estou conseguindo ler, vou fechar aqui. Que você entende por retas concorrentes, 2 retas que têm o mesmo objetivo. Então, eu mapeei essas respostas dos alunos, depois eu fui utilizando isso à medida que eu fomentava a argumentação, o diálogo na realização das atividades com os aplicativos. E aí eu trouxe um vídeo aqui, olha. Vou deixar o vídeo depois eu comento. Coisas interessantes para se comentar a respeito desses registros, né? Uma que a gente está usando o próprio smartphone como uma ferramenta para coleta de dados. Eu usei o aplicativo, o AZ gravador de tela aí, que a gente consegue fazer a gravação da tela, né, os registros dos alunos, a manipulação que eles fizeram no GeoGebra. O som não ficou legal porque eu estou usando 2 registros distintos e eu não consegui fazer rodar concomitante aqui. Mas, normalmente, o que acontece é que, com o gravador de tela, o áudio fica muito bom. E já a gravação por meio da câmera, não fica tão legal o áudio, né? A gente consegue pegar mais ou menos o que eles estão fazendo ali, mas a gente consegue também entender, mapear o que eles estão realizando. Algo de curioso nessa atividade, que aqui eu não direcionei, eles tinham que identificar relações entre pares de ângulos. E aí, depois, observando, eu verifiquei que eles estavam, ao invés de construir as retas paralelas e identificar ângulos, eles construíram os ângulos e queriam fazer os ângulos se tornarem congruentes para garantir o paralelismo entre as retas. Foi algo bem curioso e diferente. Algo que, quando você apresenta ali de forma estática, né, as retas e fala que os ângulos concorrentes são iguais, isso não ocorre. Agora eu tenho um outro registro do Eric e do Marcos Vinícius.
pouquinho, está quase terminando o vídeo, mas olha o que tem de interessante aqui. Aqui eles estão manipulando um conjunto de elementos, né? A gente vê, tem ângulos correspondentes, tem ângulos alternos externos, tem ângulos colaterais externos, e é algo bem diferente no que diz respeito à apresentação de uma forma estática na qual você vai dizer para os alunos, olha, aqui essa relação, esses ângulos possuem essa relação, esse par de ângulos aqui tem essa outra relação, e aqui eles estão tendo a oportunidade de manipular e descobrir as relações existentes nos pares de ângulos que podem ser formados ali. E aí uma coisa que a gente tem explorado, até para entender como está se dando esse processo, né, dos alunos, o que eles estão entendendo, o que eles estão aprendendo, é a produção de relatórios, seja de atividade, seja de um conjunto de aulas, seja de uma única aula, e aqui eu trouxe alguns registros. Aí, cada atividade eu sempre proponho a produção de um pequeno relatório, onde ele vai dizer um pouquinho do que ele entendeu, o que ele viu, algo de curioso. Eu trouxe alguns registros, esses registros são da Bárbara e do Gleison. Eles vão contar um pouquinho o que é o GeoGebra, o que eles identificaram em relação a retas concorrentes. Depois, na análise de ângulos, eles formaram 2 pares de ângulos ali, né? E fizeram análise. E aí, depois, a partir desses registros, a gente vai direcionando, fica como elemento para você levar para casa. No caso, eu levo para casa esses registros, analiso, dou o retorno, e a partir dali a gente vai aprimorando as tarefas, a partir de algo que você identifica dos próprios registros dos alunos. E eu, por meio da captura de tela, lá usando o AZ, gravador de tela, né, que é já falando um pouquinho aqui de elementos de pesquisa, foi possível identificar os caminhos que os alunos seguiram na tentativa de construir ângulos correspondentes, estabelecer uma conjectura, identificamos também a análise de um conjunto de elementos, né, ângulos, posições entre retas, relações, foi possível inferir os procedimentos adotados pelos estudantes, foi revisitando a gravação da Bárbara e do Gleison, por exemplo, que eu identifiquei que eles construíram, que eles queriam fazer, identificar o paralelismo a partir da construção dos ângulos. É possível examinar revisar, né, que é você olha novamente e vê elementos diferentes, as ações realizadas pelos estudantes, a partir da combinação das manipulações, aí você tem manipulações e áudio, né, um conjunto de elementos a se olhar, durante a realização de uma tarefa. E aí, eu destaquei aqui algumas contribuições, desafios e limitações. Então, como contribuição, investigação de propriedades, formulação de conjecturas, mais foco nas propriedades e relações geométricas. Na verdade, a gente tem menos foco na memorização de fórmula e mais foco nas relações. A motivação devido ao apelo estimulador dos aplicativos, do smartphone, o aluno aceita o convite para participar. No geral, os alunos sempre aceitam esse convite de participar das atividades. Os equipamentos podem ser dos próprios alunos, né? É o que normalmente eu tenho feito. Os alunos usam os seus próprios dispositivos. Isso dispensa o laboratório de informática. E aí, no caso de uma dificuldade que eu observei, a dificuldade de visualização de propriedades em um objeto geométrico, em caso que a tela do smartphone é pequena. Tela menor que 4 polegadas, já realizei atividades, isso torna um pouquinho difícil. Mas aí, cabe aquele jogo de trabalhar com duplas, trios, às vezes até com trios, um único smartphone dá conta. Um manipula, o outro vai olhando a tarefa escrita. E no que diz respeito ao armazenamento, isso acaba sendo uma limitação e um desafio para o professor, porque você instala no primeiro dia o aplicativo, compartilha com os alunos, e aí se você vai trabalhar um conjunto de tarefas, que às vezes vai demorar 2 semanas ou um bimestre, é muito provável que, dependendo do que ocorra na casa do aluno, se ele precisar de desinstalar um aplicativo para baixar um jogo, alguma coisa, o primeiro que ele vai desinstalar pode ter certeza que é o GeoGebra, ou o Sketchnote, ou o Frigel, seja lá qual aplicativo que você esteja utilizando. Então, você tem sempre que pensar nisso, que possivelmente no início da próxima atividade você já tem que perguntar se todos estão com os aplicativos, se ninguém desinstalou, porque é muito provável que isso aconteça. Isso sempre tem acontecido nas atividades que eu realizei. E aqui, já encaminhando para o final,
Deixa eu voltar aqui. Não sei o que aconteceu, mas não apareceu a imagem. É um código QR daí de um... Depois eu vou localizar aqui, não sei o que aconteceu, que é esse código é possível baixar um caderno de atividades que eu e o Marcelo Bairral, que é o orientador, coordenador do grupo de pesquisa, nós elaboramos um caderno de atividades para ambientes de geometria dinâmica, e aí ele tem coisas para o desktop, GeoGebra desktop, GeoGebra aplicativo, tem coisas para Sketchometry. E aqui os materiais curriculares, né? Fica o convite para que vocês visitem a página do GPTSEM, que é o grupo de pesquisa nosso, onde tem vários materiais curriculares educativos online, produção dos integrantes do grupo, ex-integrantes e professores, futuros professores de matemática. Fica o convite para que vocês visitem as nossas produções. E aqui foram as referências que eu comentei ao longo dessa apresentação. Mas eu agradeço a vocês e aguardo os comentários, contribuições, questões. Deixa eu parar aqui. Muito obrigado pela apresentação. Foi de grande honra a apresentação do senhor. Se eu não me engano, como eu tinha comentado com o senhor antes, quando a gente se reuniu, você e o Jorge e a Bia, né? Foi uma indicação do professor Leandro. Ele veio, ele é professor aqui do Campus Potal com a gente, ele que geralmente ministra as disciplinas da parte da educação. Então, como a gente tinha combinado no começo, né, a gente separa geralmente em dois momentos. O primeiro momento foi da apresentação do professor, agora o segundo vai para comentários, dúvidas, algum elogio, se alguém quiser. Então, eu estou aberto aqui agora para passar a palavra. Se alguém se interessar, pode mandar aí no grupo ou abrir o áudio mesmo e pedir. Tá. Vou compartilhar com vocês aqui os links dos códigos que eu coloquei ali na apresentação, tá? Vou colocar no chat aí. Agora, uma coisa que o Meet eu não sabia, uma curiosidade aqui, que ele não permite aquele modo apresentador, né, do PowerPoint, então você fica meio assim perdido, qual é o próximo slide que vai vir e tal. E aí espero que eu tenha conseguido passar o recado aí que eu propus aqui apresentar. Eu acho que o nosso público está um pouco tímido, mas acho que você está acompanhando aí nos comentários, né? Diversos elogios aí. Alguém que esteja assistindo quer abrir a palavra, comentar alguma coisa? Certo, a gente vai disponibilizar o link para disponibilizar o link para certificação. Peraí, deixa eu só pegar aqui para enviar. Vou deixar aqui no chat. A gente tem uma pergunta da Lucielen. Você quer abrir o chat, Lucielen, para falar ou eu posso ler a pergunta? Tá. Ela disse que prefere que eu leia. Ela perguntou o seguinte: qual foi a receptividade dos alunos com o uso do GeoGebra? Olha, sempre muito boa. Igual eu comentei, eles aceitam o convite porque, no geral, agora provavelmente a gente vai ter que repensar muitas questões no que diz respeito ao uso do smartphone, né, pós-pandemia aí, porque, no geral, os professores, há uma questão que envolve o uso do celular em sala de aula, há um conflito por boa parte dos professores e alunos. Então, quando você chega com uma proposta que envolve o uso do smartphone, que é algo que ele está trazendo, que ele está louco para usar, e aí é sempre o convite sempre é aceito por parte dos alunos, eles se empolgam bastante, e uma coisa que eu fiz, e sempre com eles, é o uso do WhatsApp, grupo do WhatsApp. Então, aí você, no início, você coloca algumas questões, orientações, o grupo, você tem que, às vezes,
controlar o grupo, gente, devagar, calma, hoje é sábado, vamos deixar para segunda-feira, vamos deixar para o dia de aula, porque eles sempre aceitam o convite. É sempre uma proposta muito bem-vinda por parte dos alunos. A gente tem mais uma pergunta, mas acho que antes eu vou passar a palavra para o professor Marcelo. Ele é tutor do grupo PET Matemática. Pode ficar à vontade, Marcelo. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá, deixa eu ativar a câmera também. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar minha imagem agora. Bom, professor Marcos Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite do PET Matemática. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Parabéns pela palestra. Achei bastante clara, objetiva e também bastante elucidativa, principalmente nesse momento de pandemia, que está sendo necessário que os professores, né, façam, né, uma reinvenção da forma como ministram as disciplinas, porque se faz necessário, né, o uso de atividades remotas nesse momento. Mas eu queria fazer uma pergunta para você mais de cunho de conteúdo mesmo, da área de geometria, que valeria também em aspectos gerais para qualquer outra área da matemática. Quando você usa o software em sala de aula com os alunos, principalmente alunos do ensino médio, né, que ainda tem um certo grau de maturidade com questões relativas a conteúdo, ao que é ciência, num primeiro momento é muito interessante porque eles ficam animados, você tem a visualização dos objetos geométricos, você tem a interação, tudo isso é muito positivo. Mas, por outro lado, não existem efeitos colaterais. Por exemplo, geralmente o que a gente percebe muito no ensino médio é a falta de senso crítico para com conteúdo de matemática. Por exemplo, você deu um exemplo aí de retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando as retas são paralelas, você tem teoremas que dizem que os ângulos alternos e internos são congruentes, certo? Bom, se você trabalha no modo canônico, né, dentro de sala de aula, você vai trabalhar com os alunos que, devido ao axioma das paralelas, devido ao teorema do ângulo externo, você vai conseguir deduzir esta propriedade para as retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando você inverte a lógica da aula e trabalha com software, e aí pode acontecer do professor mais tarde vir fazer a revisão, mas também eu não sei qual é a metodologia seguida, mas isso não pode gerar na cabeça do aluno aquela explicação um pouco crítica, que é assim, aluno, por que duas retas paralelas cortadas por uma transversal produzem ângulos alternos internos congruentes? Ah, professor, é porque o software sempre dá assim. Eu mexo no software, sempre dá, então é porque eu fiz 30 vezes isso lá, sempre deu, então essa é a resposta. E essa resposta não é uma resposta matemática, é quase uma resposta religiosa. Ele crê que porque aconteceu algumas vezes aquele fenômeno, então aquilo ali é a resposta de que aquele fenômeno sempre vai acontecer. Isso vai na contramão do que é produzir matemática, né, no sentido estrito, com senso crítico, que é as coisas serem deduzidas umas a partir das outras de premissas básicas. Esse tipo de confusão acontece dentro de sala de aula ou esse nem é um problema que passa dentro de um ambiente de sala de aula trabalhando com esses aplicativos? Eu não estou tendo retorno de som, professor. Beleza, ativei aqui. Ô Marcelo, eu acho que o que vai diferenciar essa lógica que você propôs, está falando, do que eu comentei aqui, é normalmente o tipo de tarefa que você vai propor. A Bárbara, por exemplo, Carol, a gente chama ela de Carol, do grupo, ela trabalhou com provas, usando demonstrações e provas por meio do GeoGebra e do FreeGel, que é acho que se aproxima dentro do que você está perguntando. E acho que o grande diferencial, eu penso que o aluno não vai levar isso como é um caso é uma questão mais de religião do que de ciência, porque ele fez uma construção e o GeoGebra fala que é assim. Porque diferentemente de uma construção
construção no papel, com papel e lápis, o GeoGebra ou um outro ambiente de geometria dinâmica, ele oportuniza uma construção de uma classe de figuras. Quando você constrói um triângulo, por exemplo, e movimenta um dos vértices, você está construindo toda uma classe de figuras, não uma única figura estática. Porque se a gente fosse tomar isso como referência, a gente tem, no caso do papel, a construção com papel e lápis, aquela prova, que estou chamando de prova, aquele processo de demonstração e prova, ele é único também, porque ele é um caso. No caso de retas, então, quando você tem a experimentação por meio do GeoGebra ou de outro aplicativo de geometria dinâmica, você está oportunizando que o aluno verifique uma classe de figuras. E aí o que eu penso que o que vai diferenciar, lógico que isso é um processo que a gente vai amadurecendo, de ensino fundamental, ensino médio, mas eu acho que o que vai diferenciar isso é o tipo de tarefa que você vai propor. Que tipo de tarefa você está propondo? No caso, eu comentei da Bárbara, ela trabalhou com o Frigel usando o processo de demonstração e prova. Então, eu acho que isso não deixa de contemplar essa matemática com todo esse rigor, mas ela oportuniza o aluno a falar das ideias matemáticas que ele está construindo, identificando. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. E era basicamente a linha que eu achava que ia convergir mesmo a resposta, que é a questão de como o professor vai preparar a aula. Porque, veja bem, a questão de fazer a demonstração para um aluno do ensino médio, dependendo do estado, dependendo da escola, nem é feito. Mas não é para que o aluno saiba a demonstração. Isso nunca foi o foco do ensino médio. Mas para que ele saiba que aquele processo, ele se origina de uma coisa muito mais fundamentada. É só como se fosse uma aula ilustrativa. E aí, muitas vezes, pode parecer, e aí você respondeu muito bem, que vai depender de como o professor prepara a aula, se uma aula não for muito bem preparada, pode ficar parecendo uma aula superficial. É uma aula no qual o aluno só está brincando com puxar retas, puxar ângulos, fazer círculos, e se perde um pouco dessa matemática que eu estou aqui chamando, entre aspas, de crítica, que é a matemática dedutiva. Mas você bem explicou isso, vai depender muito de como é a formulação da aula, bolada ali pelo professor, né? Então, assim, o professor continua tendo um papel primordial, mesmo com a tecnologia, né? Claro. Ele é um dispositivo que entra em sala e ele modifica o processo de ensino de aprendizagem, mas isso vai demandar de conhecimento do professor, os tipos de tarefas que ele vai propor. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com tarefas diversificadas. Às vezes um grupo está resolvendo um tipo de tarefa, um outro grupo está resolvendo um outro tipo de tarefa. Um grupo, você identifica que determinado grupo se dá mais bem com uma atividade que tem uma aplicação, outro grupo com um tipo de atividade onde tem algo mais teórico. Depois que você vai levar aquilo para discussão no coletivo, o que cada grupo identificou, de que forma é possível trocar o que um viu com o que outro viu. Que eu acho que vai amadurecendo as ideias matemáticas dos estudantes é justamente diariamente esse tipo de propostas diferentes que você vai apresentando para os alunos. Perfeito. Eu agradeço muito a sua resposta. Vou deixar aqui agora aberto para as demais pessoas fazerem perguntas também. Obrigado, Marcos. Tá joia. Obrigado, Marcelo. Então, seguindo aqui, né? Muito obrigado aí pro professor Marcelo pela palavra. A Bruna Miranda, ela tem uma dúvida. Qual foi a maior dificuldade em trabalhar as atividades no GeoGebra? Olha, eu vou destacar alguns desafios, né? Que no caso do compartilhamento ali com os alunos, até a gente chegar a esse processo de como que poderia se dar isso de uma forma prática para desenvolver com os alunos o compartilhamento, eu acho que foi um grande desafio. A questão do armazenamento que eu comentei ali, onde o aluno ele instala e desinstala o aplicativo. E o aluno, quando ele está
manuseando o GeoGebra, inicialmente ele tem um pouquinho de insegurança. Isso é até algo curioso, porque eles têm uma desenvoltura enorme com qualquer tipo de aplicativo, e eles levam para a sala para te mostrar coisas, mas inicialmente eles têm uma certa insegurança, mas aí à medida que vai desenvolvendo as atividades, isso aí se perde e eles conseguem ver coisas, às vezes, que você nem pensou, porque eu acho que o barato da tecnologia, quando você propõe algo assim, é que você não vai chegar lá sabendo tudo, vai acontecer algo que você não planejou, né? Mas, inicialmente, eles sentem uma insegurança, assim, e chamam muito, perguntam muito. Colocou 2 retas, pessoal, coloquei 2 retas aqui, é isso mesmo? Aí você vai incentivando, vai propondo coisas, e à medida que cada grupo vai se desenvolvendo, você vai alimentando certas discussões, né? Certo, agora a dúvida aqui foi da Daniele Alves. Ela perguntou se os alunos conseguem baixar o aplicativo sem internet. Não consegue baixar o aplicativo. O que eu fiz, no caso de não usar a internet, foi que eu compartilhei com eles via Bluetooth. Tá? Eu usei um compartilhador, né, eu baixei isso no meu dispositivo, usando a internet, aí eu compartilhei com eles via Bluetooth. Tudo bem? Mas aí, no caso, eles não conseguem baixar sem a internet. O que é possível é eu compartilhar isso com eles. Está bem respondido. Só uma outra questão, Felipe. No caso, da primeira vez que você compartilha com o aluno, há uma certa facilidade para esse aluno compartilhar com outros alunos, inclusive via Bluetooth, sem o uso do compartilhador, porque ele vai conseguir localizar esse aplicativo de uma forma muito prática no dispositivo dele, quando você compartilha com o primeiro aluno. Esse consegue compartilhar direto via Bluetooth. Agora, você compartilhar direto via Bluetooth é bem complicado, bem complexo. Então, por isso que a gente usa um compartilhador de aplicativo. Entendi. A gente tem um comentário aqui do Marlon Felix. Peraí, tá um pouco complicado aqui de ler. Ele comentou assim: acredito que o GeoGebra contempla os 2 casos, manipulação e demonstrações. Aí ele completou dizendo que depende da abordagem, que foi o que você estava conversando com o professor Marcelo. Sim, tem um trabalho da Carol, que eu comentei com vocês, que é a colega do grupo, né? Ela fez um trabalho muito legal com futuros professores de matemática, falando justamente das novas possibilidades de demonstrações por meio ela usou o Frigel, GeoGebra e o Sketchometer. Bem legal. E são novas abordagens, né? Aí agora a pergunta da Maria da Paz, ela perguntou quais são as interações quando os alunos têm dificuldades no GeoGebra. Olha, no meu caso, o que eu fiz? Eu comentei com vocês da folha de ícones do Alexandre, que ele fez uma tabelinha e tal, que os alunos, para orientar os alunos com certas dificuldades de manipulação e construções. Eu usei a mesma ideia, porém colocando os ícones no quadro. Eu ia trabalhar retas, eles tinham que usar a ferramenta retas paralelas. Aí eu coloquei lá o ícone de retas paralelas no quadro e pedi que eles identificassem esse ícone no aplicativo e ajudassem nomeando. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Bárbara e o Gleison, foi em 2016, o GeoGebra ele tinha uma forma muito particular de construção de ângulos, que você tinha que trocar em 3 pontos, acho que no sentido horário. Ele agora não tem isso mais. Agora você pode fazer no sentido horário ou anti-horário. Então, isso era uma dificuldade. Então, eu fui para o quadro, coloquei lá as ferramentas que eles tinham que utilizar, expliquei passo a passo. E aí você vai percebendo também, como a gente sempre está com a ideia de trabalhar em duplas ou trios, você vai percebendo que algumas duplas e trios vão se desenvolvendo com maior facilidade. E aí você vai propondo certas coisas. E para outros você vai ajudando, orientando, parando às vezes um pouquinho para comentar no quadro. Isso é normal. Certo, agora uma pergunta do Vinícius Boravai. Como é que fica o GeoGebra para ensino remoto? Você tem usado o app nesse momento? Sim, tenho utilizado com os meus alunos, porque o GeoGebra ele tem toda aquela plataforma onde você pode produzir materiais, você pode criar uma página no GeoGebra, né? Ele tem uma plataforma que você pode criar uma página,
E ali você pode produzir os seus materiais, suas atividades. Você pode deixar modo aberto para que outras pessoas reutilizem as atividades, mas você pode deixar lá também privado e compartilhar o link com os alunos. Por exemplo, eu fiz uma atividade para o estudo de funções trigonométricas com os alunos do segundo ano do ensino médio. Criei um applet para que eles pudessem manusear, coloquei questões, algo que iniciou, inclusive essa foi uma atividade que ela teve início no grupo no WhatsApp, depois ela foi para o GeoGebra, depois ela culminou com esse encontro online que a gente está tendo nas aulas remotas. Ótimo. A Ana Patrícia de Paula Matos, ela tinha feito uma pergunta aqui, mas ela disse que você tinha acabado de responder no meu jeito. Um abraço para a Ana Patrícia. Ela tinha perguntado assim: boa tarde, professor Marcos Paulo. Você já utilizou alguma atividade do GeoGebra através do smartphone que tenha preparado previamente para os alunos? Ela colocou entre parênteses atividades prontas para serem exploradas durante a aula. Caso afirmativo, você disponibilizou nos materiais do site geogebra.org ou conseguiu compartilhar pelo WhatsApp, por exemplo? Aí ela colocou entre parênteses de novo. Não sei se seria complicado dessa forma. Aí você pode... Né? No caso, você pode... A Ana Patrícia é minha amiga, nós trabalhando junto numa escola do estado. Ana Patrícia, é possível, por exemplo, você compartilhar o link lá no Google Sala de Aula, que é o que o pessoal da Secretaria de Estado de Educação está utilizando, mas se há um grupo no WhatsApp, pode colocar o link direto no grupo do WhatsApp, né? Para que os alunos acessem por ali. Pode pedir, inclusive, que eles façam uma captura de tela da construção e colocar no grupo para que outros alunos analisem as construções. Seria uma outra possibilidade. Eu comentei do AZ gravador de tela. Você pode pedir para que um aluno, por exemplo, um grupo de estudantes, analise uma determinada construção sugerida lá na plataforma e depois isso seja disponibilizado no grupo para que a turma ou um outro grupo de estudantes analisem o que foi feito por outros estudantes. Ok. Aí o Thiago agora está perguntando, professor Marcos, qual a frequência que você utiliza o GeoGebra em aula? Toda aula? Existe um tempo específico ou é livre? Como fazer para não atrapalhar o andamento da aula? Não, no caso das duas experiências que eu comentei com vocês ali, elas foram pensadas para um conjunto de aulas. Eu trabalhei, no caso, retas paralelas cortadas por uma transversal, propriedades relacionadas a triângulos e quadriláteros. Então, as atividades foram elaboradas e pensadas para um conjunto de aulas. Eu trabalhei ao longo de um bimestre com os alunos. E aí, em outros conteúdos, eu trabalhei recursos variados, né? Outros tipos de recursos. Ok. A Ana Patrícia de Paula, ela agradeceu a resposta. Se tiver mais alguma pergunta, se vocês quiserem fazer no chat, eu abro a câmera, o áudio, para fazer algum comentário. Acho que é isso mesmo. Então, acho que não tem mais dúvidas. Então, vamos fazer o encerramento aqui, né? Agora da atividade, agradecer de novo o professor Marcos Paulo pela apresentação, pelas respostas. Acho que, como você leu aí no chat, nosso público ficou bem feliz com a apresentação, foi bem aclamado. Esse tema que a gente trouxe hoje aqui no projeto Tudo a Sério é um tema muito atual. Trabalhar com tecnologias nem sempre vai ser fácil. Eu acho que, como qualquer metodologia de ensino, tem que ser uma coisa que tem que estar tanto ligado na prática como também na teoria. Acho que o professor Marcos Paulo trouxe isso de uma forma excelente, mostrando tanto a teoria que ele consultou como a experiência que ele teve dentro da sala de aula. Queria deixar um muito obrigado a ele, em nome do grupo PET Matemática, o curso de matemática aqui do Pontal. Fazer um convite para ele, né, para vir visitar a gente algum dia, né, quando essa pandemia passar. Para o restante também, para os nossos ouvintes, vocês fiquem atentos lá no grupo de matemática, no grupo que a gente criou, né, do projeto. Em breve a gente vai estar disponibilizando lá o link com os certificados. A gente vai estar disponibilizando um link de avaliação, que é muito importante. A gente sempre
lê lá e tenta em grupo aqui fazer a atividade melhorar cada vez mais. Eu estudo graças a vocês que fazem o nosso projeto ser viável. Para finalizar, de novo, muito obrigado a todos. Acho que a gente vai encerrar muito bem aqui mais um módulo e em breve estaremos aí com mais um, né, para a gente continuar essa caminhada. Tá joia. Eu agradeço a vocês pelo convite, né, pessoal do PET Matemática, você, Felipe, que manteve contato. Agradeço a todos pelas perguntas, pelos comentários. Foi uma honra, um prazer estar nessa tarde de um bate-papo aqui muito prazeroso em prol da educação matemática. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até. Valeu. Tchau, tchau, gente.